forte é o nosso Deus. O que a gente precisa ver? Abre aí Atos capítulo 4. Atos 4. Verso 23. Eu vou ser breve, viu, irmãos? Podem ficar tranquilos que, apesar da nossa fala aqui, eu quero ser breve. 4, 23 a 31. Eu vou ler o texto que os irmãos acompanhem. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo, Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A igreja pode ler comigo o verso 23, vamos lá, o 23 e 24. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, o mar e tudo que neles há. Senhor Deus, nosso Pai, o Senhor nos permitiu ter essa imagem visual, o áudio, do que os irmãos lá da Coreia têm vivido, têm feito, têm experimentado, Deus, na Tua presença. Contudo, Deus, a Tua palavra, ela precede isso tudo e ela fundamenta os atos deles como também os nossos. Deus, traz a nós o entendimento de verdades que talvez estejam ocultas até por conta dos nossos pecados, as nossas mazelas, imperfeições. Revela-nos, ó Deus, os Teus segredos, para que possamos, ó Deus, viver de acordo com o que o Senhor tem, sobretudo em dias tão difíceis como esses que temos experimentado. Deus, abre o nosso coração, abre a nossa mente, não só a minha, que compartilharei um pouco da palavra, como dos irmãos também. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a igreja em oração. Quando avaliamos uma definição de propósitos, a pergunta que temos que fazer é: se deixarmos de existir, alguém sentirá falta? Por exemplo, se pensarmos uma declaração de propósito em relação à Igreja do Vale. A Igreja do Vale existe para isso, 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 isso. Será que, se a igreja deixar de existir, vai fazer falta para famílias? Vai fazer falta para o bairro? Vai fazer falta para a cidade de Belo Horizonte? Internamente também nós poderíamos se perguntar: se a reunião de oração da Igreja do Vale deixar de existir, vai fazer falta para você? Em Atos, irmãos, a igreja havia aprendido a reunir-se para orar e para dar prioridade à oração. E tudo começou com Jesus. Quando nós olhamos o livro de Lucas, João, Mateus, Marcos, em especial o livro de Lucas, tudo começou com ele. Ele orando em Mateus capítulo 4, Lucas 4, no deserto, lugar que ele foi levado para ser tentado, orando e ensinando os seus discípulos a orar. Uma vez que lhe perguntaram: ensina-nos a orar.
recomendando a prática de oração em Mateus capítulo 7, chamando os seus discípulos para orar no Getsêmani, recomendando que continuasse a orar quando, ainda que ele fosse morto. Continuem, permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, irmãos, me parece que a igreja a igreja aqui havia aprendido que oração era o caminho. No capítulo de número 1 de Atos 14, diz que eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres. Aqueles 11, mais os meio-irmãos de Jesus, mais as mulheres, fizemos a conta já aqui de quase 21 pessoas. No capítulo 1, verso 15, os 120, que eram os seguidores fiéis de Jesus, é que estavam ali no tabernáculo, ou digo, no cenáculo, para buscarem o Senhor em oração. E aí no capítulo 2 de Atos, Lucas vai descrever que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Que lugar era esse? Era o lugar de oração. Porque, irmãos, quando falta palavras, quando falta sermão, quando falta louvor, a oração é o caminho. E eles estavam ali em oração. Estavam reunidos naquele lugar onde Deus traz um grande avivamento, a partir de Atos capítulo 2. No capítulo 3, a prática da oração, ela continua e se confirma com Pedro e João, que sobem ao templo a fim de orar às 3 da tarde. E o fruto disso, o fruto da oração é cura. O fruto da oração é milagre. O fruto da oração é conversão. O fruto da oração é Deus intervindo no tempo e na história para trazer algo surpreendente. Mas também com a oração vem perseguição. A oração incomoda. A oração faz que o inferno se incomode. As trevas se incomodem. Capítulo 4, Pedro e João são presos, levados ao sumo sacerdote, às autoridades constituídas, às autoridades máximas, aos anciãos, aos escribas, aos entendidos. Eles representavam a posição mais alta da religião, sumo sacerdote. Representava a hierarquia acadêmica, os escribas, copistas da lei. Representava um grupo social, os pensadores, os anciãos, aqueles que detinham a história, a tradição. Agora eles têm que justificar, não diante de Deus, mas para esses 3 grupos, o que tinha acontecido. Porque esses 3 grupos se incomodam quando 2 homens, movidos pelo Espírito Santo, capacitados por Ele, são usados para intervir na vida de um capenga, um coxo. Irmãos, enquanto a falação, Pedro e João são cheios do Espírito Santo, tem muito falatório, escribas, dos anciãos, sacerdotes, muita falação. Enquanto isso, eles são homens cheios do Espírito Santo e não têm medo das autoridades. Expõe a cura do coxo. Esse homem foi curado porque Jesus interviu na vida dele. Foi Jesus que fez isso. Confrontam com o fato de que Jesus é a pedra angular. Em outros momentos, depois Paulo vai dizer que foi a pedra rejeitada. O próprio Pedro, na primeira epístola, ele vai dizer que é a pedra que os construtores rejeitaram. E aqui Pedro está dizendo, olha, Jesus é essa pedra. E quem trouxe a cura para o coxo foi Jesus. Irmãos, eles foram ordenados que se calassem. Calem a boca. Fiquem quietos, verso 17, verso 18. Pedro e João questionam. É justo diante de Deus ouvir vocês, escribas, sacerdotes, homens da religião e do academicismo judaico? É justo ouvir vocês ou ouvir a Deus? Talvez uma pergunta que ecoa no ar até os dias de hoje. E a conclusão, irmãos, que Pedro e João têm é: não vamos nos calar. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Irmãos, a perseguição veio, bateu na porta da igreja.
em especial na porta dos apóstolos, os seguidores mais capacitados, porque conviveram diretamente com Jesus durante os 3 anos de ministério. Ameaça, retaliação, prisão, constrangimento, tudo isso aqueles apóstolos haveriam de passar, em especial aqui, Pedro e João estão passando pelo fato de estarem sendo usados pelo Senhor. Verso 23 diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos, ouvindo isto. O que a igreja fez? Uma vez que Pedro e João estavam soltos, agora não estavam mais diante daquela turba com o falatório, buscando argumentos para justificar a cura do coxo, Pedro e João agora estão ali, livres. E o que eles fazem? Uma vez soltos, eles vão em busca dos irmãos. Uma vez que a bênção veio, que o milagre veio, que Deus operou algo surpreendente na vida daquele coxo, e que chegaram para aquelas autoridades e contra-argumentaram: olha, quem fez isso foi Jesus, e nós não vamos deixar de fazer e de falar que foi Jesus que fez isso. E aí vem o texto que nós lemos: a igreja unânime estava em oração. Ouvindo isto, ouvindo esse relatório de Pedro e João, unânimes levantaram a voz, unânimes passaram a orar. Naqueles irmãos havia, irmãos, o texto vai dizer, perseverança na oração, fidelidade na oração, enchimento do poder de Deus pela oração, porque uma vez que eles estavam orando, a descrição sempre é: estavam cheios do Espírito Santo, Espírito do Senhor. Oração nos enche de Deus. Havia unidade. E aí, irmãos, ninguém considerava viver o cristianismo sem ter uma vida comunitária de oração. Assim era a igreja de Atos. Nas perguntas que me fizeram, assim é a igreja da Coreia. Citei há pouco. Uma guerra, uma península desejada pela China e pelo Japão, todos queriam dominá-la, todo mundo queria. Estrategicamente, era interessante para esses países, Rússia, China e Japão. Depois que receberam a influência da Rússia, o país se dividiu ideologicamente. A guerra fez com que a parte sul tivesse apoio americano e a parte norte da Rússia, as mudanças geográficas, e aí vem a igreja da Coreia, irmãos nossos, que vão agregando-se à vida cristã através do trabalho dos missionários americanos. Uma identidade bíblica atrelada à cultura daquele povo. Dor, sofrimento, levou a igreja a orar. Uma frase que o reverendo Jeremias Pereira da Silva, pastor da 8ª igreja aqui de Belo Horizonte, disse, quando estávamos ali na Coreia, num sermão que ele pregou em uma das igrejas, e eu nunca mais esqueci dessa frase, não sei se é dele. A frase é: quando a igreja ora, o inferno treme. Quando a igreja ora, o céu se abre. Quando a igreja ora, milagres acontecem na terra. Quando Jesus estava orando, irmãos, no Jordão, o céu se abriu. Quando nós vemos aqui a igreja orando, unânime em torno da pessoa de Jesus e buscando a centralidade da cruz e da mensagem do Evangelho, aquele lugar tremeu. O lugar tremeu, foi abalado. E coisas surpreendentes vão acontecendo. E mais do que milagres que estejam atrelados a curas físicas, o maior milagre é a cura espiritual. Em Atos 3, 3.000 pessoas. Um pouquinho mais à frente, agregados a 5.000 pessoas. E você se lembra que a Bíblia fala assim, que todos quantos haveriam de crer em Jesus, Jesus é quem disse isso, todos quantos crerem nele,
maiores obras eles fariam. Irmãos, a gente acha que essas obras são assim coisas... Jesus teve 3 anos de ministério na terra, curou, ajudou e até hoje impacta a vida de muitas pessoas. Mas Deus pode usar a vida de cada um de nós aqui de maneira a surpreender a vida de muitas pessoas. Eu louvo a Deus pelos anos que eu sirvo o Senhor e já vi assim como Deus me abençoou e coisas que eu nunca imaginei viver, fazer, e Deus foi... E falei, Deus, eu estou surpreendido com o que o Senhor fez na minha vida. E se você olhar para a sua vida, você vai ficar surpreso com o que Deus já fez na sua vida também, e do que Deus pode fazer ainda mais, se você for um homem de oração, se você for uma mulher de oração, se você tiver essa consciência de que a vida aqui na terra não é só conhecimento, ganhar dinheiro, construir família e desfrutar de prazer. Tudo isso pode ser vivido e feito para a glória de Deus. Quando a gente entende isso, a gente pode viver tudo, irmãos. Porque a Bíblia fala que nós podemos viver essas coisas. E a igreja da Coreia, ela é marcada exatamente por isso. Uma igreja que tenha uma consciência da dependência de Deus. Uma igreja que tenha a consciência de que sem Deus ela não pode, ela não consegue fazer absolutamente nada. E é por isso que eu gostaria de convidar que a gente comece a treinar isso. Se a reunião de oração da igreja deixar de existir, vai fazer importância para você? A gente pode ter as nossas justificativas. Tudo bem, trabalho, estudo. Mas é importante, você sente aquela dor porque não vem orar com os irmãos, adorar com os irmãos, servir a Deus com os irmãos? Fica essa pergunta, porque talvez nos falte a unanimidade. Uma das perguntas foi, Letícia me perguntou, o que eles têm que a gente não tem? Eu acho que a gente não tem unanimidade na oração. Oração não é tão importante para nós quanto deveria ser. O dia que for, se não mudar os outros, vai mudar quem? A gente mesmo. Porque a oração não é para mudar Deus. A vontade de Deus é para mudar a gente. E a gente vai estar mais afinado com a vontade do Senhor.